E no episódio de hoje, contamos com a presença do professor de Educação Física, Renato Sarti. Conta aí, Renato. E aí, tudo bom, Aline? Beleza? Tudo Primeiro bem. que é um grande prazer aí estar falando contigo, né? Principalmente sobre uma coisa que nos une aí, que é a docência, né? A docência na educação básica, a docência na rede pública. Eu trabalho na rede pública, né, com educação física há 17 anos. Então, se tem uma coisa que eu tenho para contar é causo, né? Principalmente por dois motivos, né? Por trabalhar com o primeiro segmento do ensino fundamental. Primeiro segmento. Primeiro segmento realmente é coisa boa demais para contar causa, né? Com certeza. E principalmente por trabalhar com uma disciplina tão criadora de causa que é a educação física, né? Então, pode separar 40 minutos aí que eu vou falar das vivências, das coisas e tal, né? Eu queria começar muito falando que quando a gente entra na escola, a gente não entra só para estabelecer relação pedagógica com alunos, né? A gente também quando começa, é jogado, né, numa escola que já tem professores e professoras e tal. Sim. Então, eu lembro muito assim da coisa dos primeiros momentos na docência, que era olhar para os professores de educação física que estavam na escola, né, e que já faziam docência e educação física há um tempo, e aí que começa, né, as minhas experiências com esses causos, né, muito loucos, né. Eu lembro do meu primeiro ano, assim, eu cheguei numa escola que o professor, ele simplesmente não aparecia na quadra, ele dava a bola pro pessoal e ia para a sala de professores que ficava no segundo andar, né? Uhum. E eu falando com os estudantes, com estranhamento, é claro, aí um estudante falou assim, não, o professor fulano, ele fica lá mesmo, mas teve um dia que um menino bateu com a cabeça aqui e desmaiou, ele desceu furioso, dando esporro em todo mundo. Como é que pode? Você não consegue ser como se ele fosse a vítima, né, do processo, né? Então, quando eu falo que em primeiro segmento, educação física são espaços para contar causa, é porque a minha disciplina ainda tem muito essa cultura, né, de uma perspectiva de trabalho docente ou de não trabalho docente, né, que eu acabei vivenciando muito. Teve uma outra situação vivida também que eu achei trágico-cômico, né, que essa coisa assim do professor deixar a bola com os estudantes, né, e normalmente os estudantes chegam, né, na quadra e chegam com a bola na mão, né. E teve um dia que eu estava numa parte da escola recuada, assim, né? E eu vi, assim, a bola chegando primeiro. Parecia aquelas bolas do Velho Oeste, né? De poeira e tal. A bola veio quicando. E aí, depois de um tempo, chegaram os alunos. Depois de muito tempo, chegou o professor, né? Então, são causas, assim, que tem um tom de cômico, mas tem uma tragédia aí, né? Que é a tragédia da minha disciplina, né? A disciplina que eu trabalho, porque isso de alguma forma vai construindo o imaginário do estudante do que é a educação física, né? Então isso acaba sendo desafiante, né? Mas, sobretudo, vamos falar de coisa boa. Na coisa boa está sempre relacionado às parcerias, né, que a gente vive com os estudantes, né? E assim, eu queria destacar muito assim a sagacidade do estudante do primeiro segmento, né? A sagacidade e a coragem. O estudante do primeiro segmento é muito corajoso, assim. Eu acho que o estudante, conforme ele vai passando o tempo de escolarização na escola, ele vai se acovardando um pouco. Ele acha que ele não tem nada para falar, ele acha que ele não tem nada para, ele acha que não tem outro espaço para se expressar que não seja a prova. O estudante do ensino fundamental não, ele se expressa com a naturalidade mais assim, né, límpida do mundo e tal. Então eu tenho muitos casos assim de um aluno era educação infantil ainda, o aluno, né? E eu estava fazendo um festival de jogos, brincadeiras populares e tal, Não, e aí isso ainda era educação infantil, estava fazendo um festival de jogos e brincadeiras populares na escola e tal, integrando a educação infantil com o ensino fundamental, enfim, aquela loucura, né? Pátio cheio de gente, um monte de brinquedo,
e bola de sabão, e futebolzinho de prego, pula corda, elástico e tal. E eu naquela emoção, né, de fazer essa provocação, porque isso também é uma provocação para uma escola seriada, né, uma escola com as suas salas, e as crianças meio que na escola elas não podem dividir recreio, né, apesar delas dividirem a vida, né, na praça, na rua e tal. Então já era desafiante o lugar ali, né? Então meio que você fica todo, né, na agitação. E eu cheguei perto da bolinha de sabão, estava meu aluno Gustavinho, 4 anos, fazendo bolinha de sabão na mão, assim, né? Fazendo tipo uma bola de cristal. E eu achei aquilo mó barato, só que eu estava na agitação. Eu falei assim, caramba, Gustavinho, essa aí eu não sabia. E eu virei e fui, né? E daqui a pouco eu tô aqui resolvendo um problema aqui, Gustavinho puxando a minha blusa. Tio, você aprendeu alguma coisa comigo? Né? Então é muito interessante o quanto que isso foi uma experiência interessante, assim, engraçada também, né? Porque depois eu fiquei, como que o estudante se surpreende, né? Dele estar pronunciando alguma coisa que de alguma forma o professor nunca tentou, né? E a gente trabalha com prática corporal, com temáticas que também atravessam a vida do estudante. Então, o estudante traz conhecimentos importantes sobre aquela prática e tal. E tem uma coisa também interessante que, tipo assim, mesmo naquele caos, né, criativo que é a escola, você teve esse olhar também para esse estudante que estava ali fazendo aquela bolha de sabão, ele se sentiu visto, né? Sim. Se sentiu olhado, isso é muito importante mesmo. Sim, essa coisa, né, de ele poder provocar o mundo de corpo inteiro, né? Então, a educação física meio que tem essa potencialidade, né? As artes também têm essa potencialidade. Sim. Mas, às vezes, assim, essa sagacidade, às vezes, atrapalha o trabalho do professor, né? E aí tem um outro fato muito interessante, com educação infantil, acabou com essa também com educação infantil, que eu tinha preparado uma aula, né? Que era da gente experimentar a manipulação da pena de animais, né? Então, e aí eu fiz, logicamente eu não matei um pombo, né, para levar as penas, né, eu fiz penas de papel, né, e a gente ia colorir a pena e tal. Essa coisa da educação infantil, né, deles se expressarem, garantir a individualidade deles a partir da pena que eles pintaram da forma deles e tal, meu e tal. E aí sentei em roda para fazer o preâmbulo, né, e tal, né, eu falei, gente, hoje a gente vai brincar com a pena. Vocês sabem o que é uma pena? Né? E eu estava, obviamente, quando eu lancei essa pergunta, né, segundo o planejamento que o professor faz, é que vai chegar a galinha. Aí, às vezes, um desavisado fala o cachorro. Não, o cachorro não tem pena e tal. Mas isso é o normal de uma criança de 4 anos falar, né? E aí chega a minha aluna, vira para mim e fala, não, pena é quando a gente vê uma pessoa coitadinha e sente pena, né? E aí é isso, né? Eu já fiquei, bolado, né? Bolado com ela, né? Porque ela, né, atrapalhou o bom andamento, né, de uma aula com uma criança de 4 anos. Porque a gente aprende, né, principalmente na faculdade de Psicologia da Educação, pensamento operatório concreto. Pena é pena. Não tem nada abstrair o que é pena, sentimento. 4 anos, tá querendo atrapalhar. Né? Se tivesse supervisão, né, coisa, tinha que mandar essa criança, né, porque essa criança estava mal intencionada. E aí achei muito engraçado, depois pensando assim, né, o quanto que a gente vai planejando respostas e tal, né, e o estudante realmente, do primeiro segmento da educação infantil, eles têm muita sagacidade, né? Surpreende, né? Surpreende, exatamente. Enfim, se você me deixar, eu vou falando aí. Tem uma muito boa também, né, que a gente estava brincando de saltar, era uma turma de primeiro ano, eu acho, brincando de saltar e tal, e aí eu lancei uns jacarés assim, né, desenhei no chão, né, os jacarés e tal, e a gente estava brincando, pular com um pé só, e passa por dentro do jacaré, o jacaré engoliu a gente. E tem uma hora que eles falaram, não, o jacaré engoliu a gente, todo mundo entrou na barriga do jacaré. E eu tô de boa lá, né, organizando, né, porque não é simples você organizar as crianças dentro da barriga do jacaré, né. E tava organizando, então daqui a pouco o Natan chega, rola pro lado, sai do jacaré, pelo sentido oposto da boca, e fala assim, tio, eu sou um cocô. E ele faz um cocô, ele arregala o olho e fica com o olho parado, como se o cocô tivesse que ter, o cocô não pudesse ter nenhum tipo de expressão, né? Sim. E eu fiquei com aquela imagem assim, do Natan com um cocô, né, sendo um cocô e tal, né?
E assim, enquanto que as coisas, né, vão fluindo também, né, a Sim. gente vai perdendo um pouco o controle. E tem uma outra coisa importante também, que é uma certa expectativa na docência, que é a expectativa do docente, que é o bastião da moralidade, né? Que isso está muito associado à nossa herança, né, da nossa educação, né, muito alinhada, né, à Igreja Católica, né, tem toda uma origem, uma história, né, e tal. Então a gente meio que acaba tendo que carregar uma condição, né, de bastião da moralidade. E aí eu tive uma situação que eu não consegui. Duas situações que eu não consegui manter, né? Uma situação muito engraçada que aconteceu com um aluno. E a gente tem que sempre, né, manter a linha, né? Mas realmente assim, eu não consegui. Isso foi eu não vou falar o nome dele, claro, né? Mas ele tava pulando corda, animadíssimo e tal, né? E ele falou assim, tio, vem cá ver, vem cá ver. Aí todo mundo se reuniu para ver ele pulando corda. Só que ele, né, começou a pular corda e o short dele não estava tão bem amarrado. Então ele estava pulando corda, daqui a pouco desce. Né? E aí todo mundo, tio, a bunda é do fulano. E eu tentando assim, não, para com isso, tal. E o riso, né, daquela situação, né? E o outro foi uma coisa muito doida, a gente estava brincando de jogos populares das regiões do país, né? Então tinha um corre-cutia, que era de uma região do país. E o corre-cutia você tem que pegar a bola e tem que encostar no colega, né? E aí, é tipo a galinha choca daqui, né, e tal. E aí, não sei o que deu na criança, a criança ao invés de encostar, ela joga a bola na criança e bate na cabeça da criança. A outra criança dá uma chicotada pra frente, assim, né? E essa eu tava dando aula, era bidocência, tava dando aula com outro amigo meu, que também é um fanfarrão, e a gente não conseguiu segurar, entendeu? Essa coisa a gente vê a cena e eu fico rindo até hoje. E essa coisa que a gente precisa suportar, né? A gente não pode externar esse tipo de... Não, e tem que se adaptar ali ao que acontece também, né? Exato, redirecionar tudo, enfim. Exato. Eu sofro com isso até hoje. Quando eu tenho que dar bronca na minha filha, eu também não consigo. Às vezes eu tô com essa dificuldade. Às vezes a merda é uma merda gigantesca e eu não consigo falar com seriedade. Mas nesses dois casos, assim, foram casos bem interessantes. Agora, assim, um momento marcante na docência, assim, eu acho que os momentos marcantes na docência, para mim, funcionam muito muito tempo depois que aquilo acontece, né? Porque a docência, realmente, a gente tem um trabalho, é uma espécie, é uma arte, né? A gente lança a mão das nossas técnicas, mas a obra de arte mesmo finalizada, né? A gente não tem muito o acesso, né? E aí teve uma situação muito interessante, né? Que eu estava na época que as pessoas tinham Facebook, né? Que foi antes da eleição de 2018, depois boa parte das pessoas não tiveram. Eu recebi uma mensagem de um aluno que eu tive, sei lá, 10 anos atrás. 10 anos. Faziam 10 anos que eu tinha dado aula para ele. Foi na primeira docência, assim, em Cabo Frio e tal, né? E aí ele começou a escrever, poxa, eu entrei para a faculdade de Educação Física e eu queria muito te agradecer e tal, porque você foi um professor muito inspirador para mim, né? E aí ele começou a falar, porque você nunca me tratou de maneira diferente diante da minha deficiência, porque ele tinha uma deficiência, né, de um dos membros, né, era um pouco mais encurtado que o outro e tal. Só que aquilo era muito, né, não era um destaque, né, para mim, né? E aí escutar dele isso, né, é isso. Quando a gente escuta uma coisa, aí a gente volta. Sim. Para ver esses momentos marcantes e tal. E é engraçado que ele era de uma turma que era sensacional, assim, era a turma que se eu pudesse, eu dava aula, todos os meus tempos de aula para aquela turma. E eu organizava meu horário lá para que aquela turma fosse a última, porque independente se eu estivesse cansado, aquela turma era maravilhosa. Ele fazia parte dessa turma maravilhosa e aí, né, essa coisa foi a primeira turma maravilhosa que eu tive, né? Então, essa coisa póstuma, né,
me fez retornar, voltar para aquele primeiro momento, né? Aquele primeiro afetamento, né, na docência, né? Que é aquela turma. E essa turma também tinha um outro aluno que ele morava perto da escola, então ele estudava à tarde, mas de manhã ele ficava no campo de futebol que eu dava as aulas, era uma zona rural, e ele ficava como uma espécie de ajudante, estagiário, né? Então já era uma relação de afeto também que eu tinha com esse menino. Mas esse Wellington, né, que me escreveu, ele falou, né, da coisa da inspiração e tal. E é isso, a gente se lança na docência, a gente não se lança na docência com a intencionalidade de inspiração de ninguém, né? A gente se lança na docência por uma série de motivos, mas talvez a inspiração não seja... Ser inspiração para alguém talvez não seja... É algo que a gente não espera, né? Exato, às vezes, anos depois acontece isso, o aluno entra em contato... E muitas vezes ali no momento que você está vivendo você não entende essa importância, às vezes de um gesto que seja pequeno, um olhar. Isso às vezes marca muito o aluno, assim. E é isso, assim, às vezes quando a gente, não sei se já teve essa oportunidade de ver alguém, um artista plástico, né, pintando um quadro, você acha sempre que ele acabou, né? E ele vai lá e não, ele ainda tem mais alguma coisa para fazer, né, e tal. E de fato é isso, na docência a gente finaliza um ano e a gente acha que, né, que é o nosso limite. E não necessariamente, né? Tem coisas que só fazem eco para o estudante anos depois. E eles vão te procurar para falar desse eco, não precisam te procurar para falar disso. Né? Porque eles, de alguma forma, elaboraram melhor aquilo que eles viveram e tudo mais. É um pouco isso, né? É isso, Renato. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer falar com você. É isso aí. Sucesso aí nessa divertida tarefa de escutar histórias docentes, né? Obrigada.